Depois de muitos rumores nas últimas semanas, a ASUS anunciou hoje os novos modelos da linha Zenfone 8. Ao contrário do que vimos no ano passado, agora temos dois aparelhos bem diferentes um do outro, por mais que tragam o mesmo Snapdragon 888 em seu interior. Enquanto o Zenfone 8 Flip segue a tendência vista desde o Zenfone 6, com câmera em um mecanismo flip que traz os sensores traseiros para a frente, servindo tanto para tirar selfies quanto registrar paisagens, o Zenfone 8 padrão adota um visual mais de acordo com o resto do mercado, com furo no canto da tela para a câmera frontal. Quer saber tudo sobre os novos aparelhos da ASUS? Então continue com a gente que vamos detalhar tudo nesse hands-on do Tudo Celular em parceria com os nossos irmãos do HD Blog. O Zenfone 8 mira em quem está cansado de celulares topo de linha cada vez maiores, oferecendo dimensões compactas que o colocam entre o iPhone 12 e o Galaxy S21, mas sendo um pouco mais gordinho que ambos. O aparelho marca a tão aguardada chegada da certificação IP68 aos aparelhos da ASUS, permitindo que seus donos fiquem despreocupados em relação aos acidentes do dia a dia, como acontece com praticamente todos os rivais. Ele tem corpo de alumínio com parte traseira em vidro Gorilla Glass 3 com acabamento fosco em prata ou preto. Na parte traseira, que tem laterais curvas para ajudar na pegada, temos um bloco no canto superior esquerdo para as duas câmeras e o flash LED, com a inscrição ASUS Zenfone centralizada. Sim, sem número, só o nome da linha. O acabamento fosco e as laterais curvas contrastam com o módulo espelhado e criam um visual que lembra modelos da linha Lumia, o que pode pegar o coração dos mais nostálgicos. Na lateral direita ficam os botões de volume e energia, este último texturizado na cor azul que ajuda a criar um detalhe legal no design. Olhando por baixo temos uma saída de som, a gaveta para dois chips e a porta USB-C, e na parte de cima fica a porta P2 para fones de ouvido. Pois é, um flagship que além de compacto ainda tem porta P2. A parte da frente é protegida por vidro Gorilla Glass Victus, o que dá uma resistência extra a arranhões e quedas. As bordas não são tão contidas como no Galaxy S21, especialmente o queixo, e a câmera frontal ocupa um espaço maior do que estamos acostumados a ver. Mas isso tem seu motivo e já falamos mais sobre o porquê de ser um ponto positivo. No geral, o Zenfone 8 passa a experiência premium que se espera de um top de linha, com o extra do corpo compacto que encaixa bem nas mãos e não incomoda no bolso. Poderia ter bordas menores, mas não chega a ser algo que incomode tanto. A tela sempre foi um ponto controverso em aparelhos da ASUS, sendo usado um painel LCD em praticamente todos os modelos até o Zenfone 7. Aqui, felizmente, a empresa incluiu o ótimo display de 5,9 polegadas com proporção 20:9, resolução Full HD, taxa de atualização de 120 Hz, pico de brilho de 1100 nits, leitor de digitais integrado e suporte a conteúdo em HDR10+. E o melhor, a ASUS segue dando grande atenção ao sistema de som de seus aparelhos, então a ótima tela é acompanhada de áudio estéreo de qualidade com alto-falantes bem balanceados e potentes, otimizados pela Cirrus Logic. Isso faz o Zenfone 8 ser uma ótima opção para quem quer consumir conteúdo, ainda que o painel seja menor do que temos em outros do mercado. O Zenfone 8 é compacto, mas não deixa em nada a desejar para aparelhos gigantes do mercado. Ele chega com Snapdragon 888, até 16 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento, mas não traz espaço para cartão microSD. Nos testes preliminares deu para ver que o aparelho flui muito bem e deve agradar quem quer o máximo em velocidade. A interface adotada pela ASUS foca em desempenho, mas não abre mão de boas funções e opções de personalização. Com visual limpo e próximo ao que temos nos modelos da linha Pixel, o Zenfone 8 se mostra uma alternativa para quem não vai muito com a cara da One UI e quer um aparelho Android compacto, já que o Google ainda não apresentou um sucessor top de linha para o Pixel 4. O mesmo pode ser dito sobre os jogos, com todos os títulos rodando de forma fluida com a qualidade máxima. Além disso, mesmo com o corpo compacto, o aparelho não aquece além da conta, conseguindo manter bom desempenho mesmo depois de uma jogatina mais prolongada. Nas câmeras temos a volta de um sensor frontal dedicado após a câmera flip dos Zenfone 6 e 7. Mas quem acha que isso vai fazer a qualidade das selfies cair muito pode ficar tranquilo. A ASUS incluiu um sensor Sony MX663 de tamanho considerável na câmera frontal, o que justifica o tamanho maior para o furo na tela do que estamos acostumados a ver. Ele tem 12 megapixels e alto foco para deixar suas selfies mais nítidas, sendo ainda capaz de gravar vídeos em 4K 30 fps. Na parte traseira são duas câmeras, com uma principal de 64 megapixels e uma ultra-wide de 12 megapixels, ambas com um sensor Sony. A câmera principal grava vídeos em 8K 30 fps, sendo a única das três câmeras a trazer estabilização ótica de imagens.
Ainda vamos precisar de testes mais aprofundados para ver se o Zenfone 8 consegue bater de frente com o Galaxy S21 e iPhone 12. Mas as imagens preliminares são interessantes, com cores bem balanceadas, alcance dinâmico na medida e bom nível de detalhes. O Zenfone 8 é mais gordinho que seus rivais e isso tem uma boa causa, a bateria. Mesmo sendo mais compacto em altura e largura, o Zenfone 8 tem os mesmos 4.000 mAh de capacidade do Galaxy S21. E pelos resultados iniciais, o aparelho consegue aguentar ao menos um dia de uso moderado, sendo possível ativar alguns dos vários modos de economia caso queiram uma duração extra. O carregador de 30 watts que vem na caixa é mais potente do que o que temos no Galaxy S21, que quando vem com carregador na caixa tem 25 watts. Isso permite que o Zenfone 8 vá de 0 a 100% em cerca de 1 hora, o que não é tão impressionante quanto modelos chineses, mas já vai ser suficiente para muita gente. Infelizmente ainda não foi dessa vez que tivemos a chegada de recarga wireless em um Zenfone. Falar do Zenfone 8 Flip é falar do Zenfone 7, já que o novo aparelho herda praticamente tudo do seu antecessor, focando em entregar apenas um processador mais potente para agradar quem quer o que há de mais recente em termos de hardware. Além do design praticamente idêntico, temos a mesma tela AMOLED de 6,67 polegadas com taxa de 90 Hz. As mesmas câmeras traseiras com sensores de 64, 12 e 8 megapixels que podem ser giradas para frente igual cabeça de Power Ranger de brinquedo. E a mesma bateria de 5.000 mAh com recarga de 30 watts. Até as dimensões e pesos são praticamente os mesmos, dando a entender que a ASUS basicamente pegou o modelo do ano passado e atualizou o processador para manter uma opção com câmera flip para quem quer esse tipo de diferencial. Com o lançamento dos novos Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip, a ASUS deixa claro que não abandonou totalmente o seu inovador mecanismo giratório para usar o mesmo conjunto para selfies e fotos de paisagens, mas pretende expandir seu público para quem quer um modelo top de linha menor do que temos normalmente, tendo como grande rival o Galaxy S21. Ainda não dá para saber se a taiwanesa será capaz de competir com a sul-coreana pelo gosto do consumidor, sendo o grande trunfo da Samsung a confiabilidade do seu suporte de software, que garante updates por 3 anos e atualizações de segurança por 4 anos. No geral, porém, podemos ver que o Zenfone 8 não deixa em praticamente nada a desejar em relação ao Galaxy S21, sendo até superior em alguns pontos, como na presença do Snapdragon 888, ausente no S21 brasileiro, corpo de metal e vidro e bateria com recarga mais rápida, restando vermos o preço que vão cobrar por ele caso seja lançado no Brasil. Mais detalhes sobre preço e disponibilidade no mercado internacional você pode encontrar na pauta completa em texto que está no link aí abaixo na descrição e no comentário fixado. Aproveite para dizer o que achou dos novos aparelhos da ASUS e se acha que a empresa vai conseguir finalmente cravar seu lugar entre as gigantes do mercado de smartphones. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e nos vemos na próxima.